O programa Saber Direito desta semana é com o professor Eduardo Bastos Mendonça. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Eduardo Mendonça, professor de Direito Constitucional. E o nosso tema geral dessas aulas, ao longo da semana, é separação dos poderes e judicialização. Até aqui, nós já percorremos a separação dos poderes como princípio teórico, vimos que ela determina a divisão do poder estatal e a atribuição de parcelas desse poder a órgãos distintos, que esses órgãos devem ter independência orgânica, não podem estar subordinados uns aos outros e devem ter especialização funcional, ou seja, eles se especializam no exercício de funções que lhes são típicas. Sem prejuízo disso, há a possibilidade de exercício de funções atípicas, nos casos expressamente previstos pela Constituição, por diferentes razões. Além disso, vimos que a atuação jurisprudencial, a atuação jurisdicional, envolve uma dimensão criativa, ou pode envolver, em diferentes circunstâncias, uma dimensão criativa. Isso não é uma peculiaridade ou um ato de vontade do Poder Judiciário, e sim uma circunstância inerente à interpretação de dispositivos que têm textura aberta e que, portanto, se abrem a variadas possibilidades de interpretação. Essa circunstância, esse fenômeno amplamente divulgado no mundo contemporâneo é que gera a chamada judicialização, tema que será mais detidamente analisado nessa nossa última aula. Em primeiro lugar, portanto, é importante começar com um conceito do que seja judicialização. E, seguindo o próprio sentido intuitivo do termo, judicializar é levar ao Poder Judiciário. Portanto, é deduzir perante o Poder Judiciário determinada questão como uma questão de direito, como uma questão de aplicação da ordem jurídica. Naturalmente, quando se fala em judicialização, parte da premissa determinadas questões que antes não eram tipicamente resolvidas perante o Poder Judiciário, agora o são. Portanto, haveria um movimento de judicialização que, volto a dizer, não decorre de um ato de vontade, e sim de uma circunstância, um conjunto de circunstâncias. Nesse sentido, o termo judicialização não se confunde com o termo ativismo, que é muito mais carregado de valorações e de complexidades práticas e teóricas. Quer dizer, a judicialização é um fato. Essa é uma distinção, aplico aqui uma distinção que o professor Luiz Roberto Barroso fez e que me parece esclarecedora. A judicialização é um fato, no sentido de que ela corresponde à condução dessas questões ao Poder Judiciário por um conjunto de razões que nós iremos analisar. O ativismo, como eu disse, bastante polêmico e bem mais polêmico, envolve uma postura deliberada do Poder Judiciário. Portanto, uma postura de fugir ao convencional, às interpretações óbvias para produzir determinados avanços sociais. Essa é uma questão mais polêmica e como nós veremos e já temos visto, não é possível enquadrar a atuação do Supremo Tribunal Federal generalizadamente nessa segunda expressão, nesse segundo conceito. O que se tem, em muito maior medida, em grande medida, é uma consequência natural da abrangência da Constituição e de um tribunal disposto a efetivá-la. Naturalmente, essa é uma questão de equilíbrio. É preciso que haja um equilíbrio entre essa tentativa do Judiciário de efetivar a Constituição e o respeito à percepção que os outros poderes têm sobre o que a Constituição exige,
ou o que ela permite. Portanto, aqui é preciso que haja uma acomodação e, portanto, uma acomodação que envolve cessões recíprocas e deferências recíprocas. Nós veremos em diferentes medidas como essas deferências recíprocas de fato têm acontecido. E, portanto, há um diálogo institucional entre os poderes que, de certa forma, tem se intensificado de diferentes maneiras. Nós iremos mencionar algumas delas. Então, a primeira distinção que eu gostaria de ressaltar é essa entre a judicialização, que é um fato decorrente de algumas circunstâncias, e uma postura deliberada, que já seria uma outra questão e que foge um pouco ao objeto do nosso curso. Nem sempre o que é polêmico envolverá uma postura deliberada ou uma judicialização atípica. Muitas questões polêmicas, na verdade, são casos em que o Supremo Tribunal Federal, em que o Poder Judiciário em geral, confirmou o entendimento de outros poderes. Essa também é uma percepção interessante para constatar que o fato de o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal serem chamados a tratar de muitos temas de grande significação política acaba levando esse poder, e o Supremo em particular, para a mídia. O que não necessariamente significa que o Supremo esteja tomando uma postura de dianteira em todos os temas. Pelo contrário, alguns dos temas mais polêmicos, ou alguns temas bastante polêmicos, envolviam, em verdade, a confirmação de atos de outros poderes. Por exemplo, o caso da chamada Raposa Serra do Sol, reserva da Raposa Serra do Sol, em que se levou ao Supremo Tribunal Federal a definição, em última instância, quanto à validade da demarcação dessa reserva indígena. Esse tema gerou, como se sabe, uma discussão abrangente, porque era uma reserva de grande extensão que foi demarcada de forma contínua e, portanto, que absorvia uma parte relevante do território de alguns estados. Apesar dessa grande significação, desse alcance importante do tema, o Supremo Tribunal Federal não determinou que se fizesse a demarcação contínua. Em verdade, ele confirmou o ato do Poder Executivo que havia feito essa escolha. Nesse sentido, embora o tema tenha sido judicializado, o Supremo Tribunal Federal basicamente manteve a orientação do outro poder, no caso do Poder Executivo. Quer dizer, esse é um exemplo de que nem toda polêmica envolve um ato de vanguarda judicial. Pelo contrário, as polêmicas estão ligadas também aos temas em si mesmos e não necessariamente à decisão que os tenha enfrentado. Um outro caso semelhante, que também ilustra esse alcance que a decisão judicial, sobretudo do STF, pode assumir, foi o caso em que se discutiu a constitucionalidade, a validade das pesquisas com células-tronco embrionárias. Como se sabe, essa é a pesquisa genética feita com células congeladas, embriões congelados, e que, portanto, toca num ponto sensível a definição do que seja vida sob diferentes perspectivas sociais e filosóficas e, compreensivelmente, gerou um debate acirrado. Também, nesse caso, é interessante notar que a decisão judicial teve uma enorme repercussão pública e, portanto, prolongou e deu uma visibilidade maior ao debate. Apesar disso, a escolha pela validade das pesquisas não foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, foi feita diretamente pela lei, a chamada Lei de Biossegurança, que incluía, dentre outros aspectos, essa autorização para as pesquisas. Portanto, esse é um outro caso em que a atuação do Poder Judiciário, no caso do Supremo, confirmando a decisão política, no caso do Legislativo, assumiu uma repercussão considerável e compreensível, mas não se poderia falar, apesar disso, de uma decisão judicial
criativa na linha que temos visto, ou mesmo de uma decisão judicial que, de alguma forma, tensione a relação entre poderes. Pelo contrário, foi uma confirmação da escolha do legislador. Em parte, a mesma coisa aconteceu no caso das inelegibilidades criadas pela Lei Complementar 135, a chamada Lei da Ficha Limpa. Abstraindo a discussão quanto à sua aplicação, o seu termo inicial de aplicação, o Supremo Tribunal Federal entendeu, e expressamente entendeu, que as hipóteses novas de inelegibilidade que o legislador havia criado deveriam ser preservadas, não apenas porque eram compatíveis com a Constituição, mas porque correspondiam à percepção, à concretização que o legislador deu a essa matéria, deu ao conceito de probidade nesse contexto, e que essa consideração do legislador deveria ser privilegiada, deveria haver deferência em relação a ela. Esse ponto chegou a ser registrado na ementa da decisão. A decisão é a ADC 29, sendo relatada pelo ministro Luiz Fux, em cuja ementa se lê o seguinte: atendimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observância do princípio democrático, fidelidade política aos cidadãos, vida pregressa, conceito jurídico indeterminado, prestígio da solução legislativa no preenchimento do conceito. Portanto, aquelas hipóteses de inelegibilidade que o legislador concebeu, as novas hipóteses, foram privilegiadas, e essa deferência é um elemento constitucional em si mesmo. Portanto, quando se fala em judicialização, é preciso um pouco de rigor para separar os casos em que a atuação judicial vai de encontro à posição inicial dos outros poderes, que são casos de potencial tensão, normal, mas potencial tensão, dos casos em que, apesar da polêmica, da projeção que decorre dos próprios temas, o que o judiciário fez, em última instância, foi confirmar a atuação dos demais poderes. Tal como está registrado aqui nessa ementa, essa deferência judicial não é uma concessão, não é um ato de benevolência, ela é uma decorrência direta da separação dos poderes. Na medida em que os outros poderes também têm as suas fontes de legitimidade e que todos eles interpretam a Constituição no exercício normal das suas funções, é natural que o Poder Judiciário, embora possa efetuar o controle da validade dessas escolhas, é normal que o faça, como vimos, é parte da sua função típica, que ele seja, em princípio, deferente com as escolhas que forem razoáveis. Essa constatação geral, ela está imbricada com vários pontos que vimos ao longo do curso. Está ligada à própria ideia de separação e harmonia dos poderes, está ligada ao tema das capacidades institucionais, que vimos logo na segunda aula, pelo qual cada poder deve levar em conta o seu próprio aparato de avaliação das questões que lhe são submetidas e ser razoavelmente deferente com aquelas escolhas que não sejam claramente razoáveis feitas pelos outros poderes, no exercício das suas funções, sobretudo no caso do judiciário, e tem a ver com a ideia de legitimidade da jurisdição constitucional, que não deve se substituir ao exercício normal da atuação legislativa e administrativa. Portanto, uma primeira constatação é essa, que não deve haver aqui uma presunção de que toda atuação judicial, de que toda matéria judicializada, ainda quando envolva polêmica, seja em si mesma um caso de tensão entre os poderes. Vamos começar na sequência a discussão sobre as causas que potencializam a judicialização e as suas consequências.
antes disso, temos uma pergunta. Olá, professor. Meu nome é Letícia Laleschi e minha dúvida é: judicialização e ativismo judicial são a mesma coisa? Essa pergunta, portanto, remete a esse primeiro tema que nós acabamos de ver, a distinção conceitual entre a judicialização, que acontece em larga medida por várias razões que nós veremos, e o ativismo como uma postura deliberada de ocupação de um espaço. O ativismo não é uma consequência normal da Constituição, ele é uma circunstância, uma postura, como eu mencionei. E, portanto, ele envolve complexidades que não são pertinentes a esse exame que estamos fazendo. O poder judiciário, em diferentes momentos da história, assumiu posturas ativistas em vários países. No caso do Brasil, é um pouco complexo falar em ativismo, considerando que a Constituição é muito abrangente. Nós veremos que essa é uma das causas da judicialização intensa. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, se vê na contingência de dar uma resposta a questões que lhe são postas. E questões que lhe são postas em face de uma Constituição que trata de muitos temas, trata dos temas de forma abrangente e trata desses temas com uma série de exigências. Esse ponto chegou a ser destacado em algumas manifestações do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros. Por exemplo, há uma entrevista, um artigo muito interessante em que o ministro Gilmar chega a dizer que não haveria propriamente ativismo no Brasil, ou não se poderia falar em ativismo, porque, na verdade, o que se tem é a efetivação de uma Constituição que tem muitas demandas, que projeta uma série de exigências na realidade, e o tribunal se vê na contingência de enfrentá-las. E, ao fazê-lo, inclusive, tem potencializado um diálogo entre os poderes. E, quando esse diálogo não se estava processando de forma totalmente linear, com meras sugestões, o tribunal começou a ser um pouco mais claro, fixando alguns prazos e até fixando regimes transitórios, regimes temporários para suprir omissões de mais tempo, como foi o caso, por exemplo, da greve de servidor que nós estudamos na aula passada. Portanto, essa é uma primeira constatação. Na mesma linha, o ministro Celso de Mello, também em decisões judiciais, por exemplo, nessa discussão sobre a greve de servidor e também no mandado de segurança sobre nomeação de parlamentar em CPI, também comentado já em aula anterior, tem a seguinte construção que ajuda a entender o tema. Segundo ele, nenhum poder tem legitimidade para descumprir a Constituição. Isso vale para o Supremo, vale para o Legislativo, vale para o Executivo. Portanto, nesse contexto de cumprimento da Constituição por cada um dos poderes, no exercício das suas competências, muitas matérias são judicializadas e, quando isso acontece, há uma demanda pela resposta do Poder Judiciário em termos jurisdicionais, na linguagem dos direitos. Portanto, não são a mesma coisa, são conceitos distintos e o conceito de judicialização é bem menos carregado politicamente e, por isso mesmo, é o fio condutor da nossa exposição. Retomo, portanto, daqui para falarmos das causas e consequências da judicialização de forma mais específica. Em primeiro lugar, a primeira causa da judicialização, e aqui já antecipei e apenas vou fazer o destaque, é o fato de que a Constituição de 88 é particularmente abrangente. Ela é analítica, como se tornou corrente dizer, e, nesse sentido, ela fornece variados pontos de partida para que as questões sejam judicializadas. Ela trata dos mais variados temas e o faz, muitas vezes, com um grau relevante de abstração e generalidade, o que dá margem a que diferentes tipos de demanda sejam ajuizados.
nesse ponto, a constitucionalização do direito que decorre dessa judicialização não é uma escolha judicial em primeiro lugar, ela é, em primeiro lugar, uma consequência do texto. A Constituição fala longamente de servidores públicos, fala longamente dos direitos fundamentais, fala dos índios, fala da educação, fala da previdência, fala da saúde e, portanto, ela acaba fornecendo diferentes fundamentos pelos quais se pode levar uma questão ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário de forma geral. Também contribui para essa circunstância o fato de que não é mais aceitável, não se entende mais aceitável que o Poder Judiciário deixe de enfrentar, deixe de abordar as questões que lhe são submetidas com a alegação de que seriam questões meramente políticas. A doutrina das questões políticas, com a qual se fazia um recorte, se dizia certas matérias, ainda que estejam na Constituição, não serão objeto de judicialização, ao passo que as demais serão, esse recorte não é mais considerado uma forma consistente de delimitar a jurisdição. Não apenas porque a Constituição expressamente fala na inafastabilidade da jurisdição como direito fundamental e também no acesso à justiça como direito fundamental. Temos lá o artigo 5º 35, pelo qual não se afastará da apreciação judicial lesão ou ameaça de lesão a direito, mas também pelo fato de que nessas questões aparentemente políticas pode haver, e frequentemente há, uma repercussão sobre direitos. E, portanto, aquela questão que se coloca aparentemente no plano puramente político pode ser recolocada, pode ser refraseada muitas vezes como uma questão de direitos. E aí a jurisdição terá o dever de enfrentar a matéria sob essa perspectiva, mesmo que não seja para substituir a decisão que venha a ser dada ou que tenha sido dada pelos demais poderes. Há aqui a necessidade de abordar a questão pela perspectiva da ordem jurídica, pela perspectiva das regras do jogo, dos direitos individuais, ainda que seja para confirmar a orientação inicial das instâncias políticas. Essa é, portanto, uma primeira circunstância que potencializa, que ajuda a conduzir a maior judicialização. Uma segunda causa da judicialização, também ligada ao texto constitucional, é o acesso muito facilitado, as variadas formas de acesso à jurisdição constitucional. Nesse ponto, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade é particularmente generoso, porque congrega uma série de mecanismos pelos quais se pode suscitar uma questão perante a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não só em matéria de controle abstrato, mas também em termos de controle incidental. Portanto, há variadas formas de suscitar essa intervenção e, mais do que isso, há variados agentes com legitimidade para fazê-lo, o que também aumenta a quantidade de questões que são levadas ao tribunal. No caso das ações abstratas, por exemplo, o tribunal pode ser acessado, o Supremo Tribunal Federal pode ser acessado por um amplo conjunto de legitimados, incluindo agentes do próprio poder público, como o presidente e as mesas do poder legislativo, e também agentes da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos e entidades de classe de âmbito nacional. Portanto, há muitos atores que podem levar as questões ao Supremo e ao Judiciário na forma de uma questão de princípio, na forma de um debate de direito e não de política. Não só há muitos atores, como eles de fato têm levado as questões. E essa é outra circunstância que
potencializa a judicialização e que foge ao controle do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem sido requisitado a se pronunciar sobre variadas matérias e, portanto, há uma demanda por essa atividade jurisdicional. E é interessante notar que, em grande medida, essa demanda provém do próprio sistema político, das instâncias tipicamente políticas. Quer dizer, em muitos casos relevantes, em muitos casos de repercussão, foram agentes do sistema político, parlamentares ou a presidência da República, que suscitaram perante o Supremo a discussão constitucional. E aí fica claro que os diferentes lados de um debate político podem se valer dessa abertura semântica da Constituição, dessa sua textura aberta, dessa sua abrangência, para deduzir as suas indagações e as suas postulações na forma de uma questão jurídica. Essa é uma outra causa da judicialização que também independe um pouco da postura do Poder Judiciário, ainda que possa ser alimentada pela resposta efetiva que tem sido dada. Um terceiro elemento, uma terceira causa da judicialização é a boa reputação que a jurisdição tem conseguido alcançar e da qual tem desfrutado. A jurisdição consegue responder a essas questões com base em argumentos amplamente baseados na ordem jurídica. É claro que se pode discutir o sentido exato que foi dado a um princípio num caso ou em outro, e essa é uma discussão inerente ao regime democrático. Mas, apesar disso, há uma percepção geral de que as decisões são baseadas na construção do sistema jurídico. Portanto, as discordâncias são absorvidas, discordâncias em cada caso, têm sido absorvidas por essa percepção mais ampla. E aqui é preciso observar também que essa demanda pela resposta, essa demanda pelo enfrentamento, no sentido neutro, no sentido técnico, pelo tratamento de certos temas, acaba encontrando um pouco de eco na dificuldade natural que as instâncias políticas têm de enfrentarem todos os aspectos controvertidos de todos os temas de forma específica e taxativa. Essa também não é uma circunstância só do Brasil ou uma circunstância predominantemente brasileira. Pelo contrário, se nós formos à doutrina estrangeira, Luiz Prieto Sanchis, Dieter Green e aos americanos, todos vão dizer que há um enfraquecimento ou um deslocamento, melhor dizendo, da atividade de criação das normas jurídicas pelo legislador, que acaba encontrando respaldo em outras instâncias. Isso acontece por várias razões. Por exemplo, porque o parlamento acaba tendo dificuldade de enfrentar todos os aspectos dessas matérias em tempo real, na velocidade em que elas surgem, bem como a conhecida e já tradicional dificuldade de se esgotar o tratamento dessas múltiplas formas de interação em abstrato. Portanto, quando o sistema normativo faz uma opção por usar cláusulas gerais, quando faz uma opção por usar da textura aberta dos dispositivos normativos, há um natural deslocamento de parte da decisão para as instâncias que interpretam esses atos mais gerais. Isso também é uma circunstância que potencializa a judicialização. Quer dizer, o fato de que o Poder Legislativo e o próprio Executivo têm uma natural dificuldade em esgotar todos os assuntos, em esgotar a sua direção política em relação a todos os assuntos e acabam, portanto, deslocando parte dessa função, dessa atribuição para o momento de interpretar. Portanto,
uma parte sai do momento da criação dos atos abstratos e é absorvida pelo momento da interpretação, o que naturalmente potencializa a judicialização. Essas, portanto, são causas que conduzem ou facilitam a judicialização e, volto a dizer, causas que não necessariamente têm a ver com uma determinada postura judicial e que sim decorrem do sistema. Antes de falarmos das consequências, temos uma pergunta. Olá, professor. Meu nome é Ana Beatriz e eu tenho uma dúvida. Quais são as causas da judicialização da política? Essa pergunta remete ao que nós vimos agora, quer dizer, aqui nós temos múltiplas causas ligadas à estrutura da ordem jurídica, causas ligadas à textura aberta da ordem jurídica, causas ligadas à opção política que o Constituinte de 88 fez por uma Constituição abrangente e por variados mecanismos de controle judicial. Portanto, temos aqui um conjunto amplo de razões que favorecem, que facilitam o deslocamento ou, pelo menos, a atuação judicial em complemento com o sistema político. Aqui não seria próprio falar necessariamente em tensão, como vimos, porque em muitos casos há um complemento. Aquela ideia lá do começo do nosso curso, da divisão funcional do poder político, de certa forma se reproduz e se aplica aqui. Quando o poder legislativo cria as normas abstratas, deixa uma margem mais ou menos ampla para a atuação interpretativa da jurisdição. Por variadas razões, essa margem tem sido bastante ampla, seja pela dificuldade de tratar dos temas de forma exaustiva, seja pela dificuldade de dar uma solução taxativa diante de uma realidade social plural. Quer dizer, é difícil chegar a consensos rígidos numa sociedade plural que, portanto, acaba sendo indispensável que os consensos sejam construídos também diante dos casos controvertidos. Essas são causas, portanto, da judicialização em sentido mais amplo. Volto agora para falarmos das consequências. As consequências da judicialização. A primeira delas, e essa talvez seja a consequência mais clara, é a ascensão do Poder Judiciário e do STF, sobretudo, como um fórum argumentativo relevante. Isso não é um desprestígio ao legislador. Pelo contrário, o legislador continua a ter um papel central no debate público e é normal que tenha, normal e desejável, porque o legislador, com a sua natural diversidade, representa os diferentes segmentos sociais e, com base nisso, tem uma legitimidade natural para enfrentar os temas de interesse público sob perspectiva múltipla. Portanto, quando se fala em judicialização, isso não significa um ceticismo necessário em relação à atuação do legislador. Pelo contrário, é muito importante que os debates passem pelo legislador e, tanto quanto possível, se desenvolvam prioritariamente nessa instância. O professor Dieter Green, que eu mencionei já nessa aula, tem uma passagem muito interessante em que ele diz que o legislador, a atuação parlamentar é relevante mesmo quando os temas já sejam de amplo consenso, ou mesmo quando se entenda que os consensos são construídos muito mais na dinâmica partidária do que no debate em si. Ou seja, mesmo que se tenha uma visão não romantizada do debate parlamentar, o fórum parlamentar é importante. E é importante, segundo ele, como vitrine. Importante como vitrine no bom sentido, como campo de ressonância, de exposição ampla desses debates das diferentes correntes sociais, correntes políticas sobre cada tema.
a judicialização, ela não substitui essa arena tradicional. Ela atua paralelamente a essa arena tradicional e, ao fazer isso, acaba colocando no debate público argumentos de princípio que talvez não tivessem ficado tão claros, tão destacados na primeira discussão da matéria. Portanto, a atuação, a judicialização tem como consequência inicial essa ascensão do Judiciário e essa ascensão do Supremo Tribunal Federal como instâncias argumentativas em que as matérias são colocadas como questões de princípio, questões de direito. Essa é uma consequência relevante que é potencializada, que é favorecida por algumas formas de atuação do Supremo, por exemplo, das audiências públicas, que nós mencionaremos na sequência. Portanto, essa é a primeira consequência. Uma segunda consequência da judicialização pode ser observada sob a perspectiva do otimismo ou do pessimismo, como é comum em quase todas as questões humanas. Sob a perspectiva otimista, a judicialização pode, como eu mencionei, colocar argumentos de princípio em destaque e, portanto, dar ênfase a esses argumentos, inclusive para que sejam apropriados pelo debate político em sentido mais comum. É frequente uma referência aqui a uma passagem do professor Ronald Dworkin, dizendo que a judicialização, a discussão judicial, pode melhorar o debate público na medida em que coloca esses argumentos de princípio em evidência e obriga os seus opositores a formularem respostas também na linguagem dos direitos e não na linguagem da mera maioria política. Essa é uma visão otimista do processo, mas não é uma visão romantizada, porque, de certa forma, é verdade que o debate judicial coloca esses argumentos em evidência. Alguns casos que eu citei no começo dessa exposição ajudam a mostrar como isso funciona de fato. Eu citei a discussão da Raposa Serra do Sol e a discussão das células-tronco. E, curiosamente, o debate se tornou muito mais acirrado e amplo na fase da judicialização do que na fase da decisão pelos outros dois poderes, pelo Executivo, no caso da Raposa Serra do Sol, e pelo Legislativo, no caso das células-tronco. Portanto, aquele debate que já tinha sido feito, que era em si mesmo muito relevante e que envolvia argumentos de política e de princípio, sendo que a distinção frequentemente não é clara, esse debate acabou sendo amplificado quando a questão foi judicializada. E essa amplificação, por si só, tem um papel benéfico ou possivelmente benéfico para o debate público. Essa, portanto, é uma visão otimista, uma consequência otimista da judicialização. Uma visão menos otimista parte da ideia, parte da premissa de que há um elitismo aqui envolvido, um elitismo intelectual, não necessariamente um elitismo em sentido tradicional, em sentido social, por assim dizer. O elitismo intelectual porque se parte da premissa de que determinados juízes, pensando monologicamente ou discutindo entre si, produzirão um resultado mais confiável, um mais elaborado ou mais legítimo do que aquele a que chegaram as instâncias políticas com um debate abrangente. Colocar a questão dessa forma certamente seria uma forma de ataque, um ataque à legitimidade da jurisdição constitucional, mas como vimos, como temos destacado, não é necessário colocar dessa forma, até porque a atuação judicial deve ser deferente com as escolhas
razoáveis dos demais poderes e, mais do que isso, ela se processa em paralelo. Ela não anula a discussão feita nos demais poderes e tampouco substitui essa discussão, seja para o caso concreto, seja para a retomada futura do tema. Portanto, essa segunda forma de ver a jurisdição, que certamente seria negativa, na medida em que houvesse uma elitização do debate e uma desconsideração daquilo que é produzido nas instâncias políticas, certamente esse seria um subproduto negativo. Mas não é necessário que seja assim como temos destacado. Temos mais uma pergunta antes de passar para a conclusão do tema. Olá, professor. Meu nome é Lucas Martins e a minha dúvida é: a judicialização é boa ou ruim para o país? Aqui, voltamos a essa questão dos diferentes pontos de vista. Na perspectiva de quem considera que a judicialização subtrai ou enfraquece o debate público em geral, essa é uma consequência ruim, ela é um fenômeno ruim. Por outro lado, na perspectiva de quem vê na judicialização o exercício normal da atividade jurisdicional, no contexto de uma Constituição abrangente, com muitos agentes habilitados a promover o debate judicial, essa é, além de normal, uma oportunidade de suscitar o debate de temas de princípio, de argumentos de princípio que podem ter passado despercebidos ou que podem não ter recebido a devida ênfase no processo político. A minha visão pessoal quanto a esse tema, que corresponde à visão de boa parte da doutrina, embora naturalmente não seja uma visão isenta de crítica, é a de que a judicialização no Brasil tem decorrido naturalmente desse desenho institucional que no qual nós trabalhamos, dessa Constituição abrangente, e mais do que isso, tem ajudado a colocar determinados debates na ordem do dia que de outra forma ficariam atrasados ou de alguma forma ficariam prejudicados. Isso não confina o debate ao judiciário, isso coloca o debate num patamar mais visível e mais amplo. É justamente sobre isso, sobre essa ampliação do debate, que eu gostaria de tratar agora como último ponto desse nosso percurso teórico. Aqui não seria correto afirmar que a interpretação constitucional é um monopólio do Supremo Tribunal Federal ou mesmo do Judiciário em países como o Brasil, em que há a possibilidade da jurisdição difusa. Mesmo quando o tribunal exerce o controle, esse controle não afasta a possibilidade de que essa decisão seja reprocessada e rediscutida nos outros órgãos do poder político. O parlamento repercute a decisão, o poder executivo repercute a decisão, podendo, por exemplo, propor um projeto de lei, em alguns casos, ou até de emenda para enfrentar ou recolocar aquele debate que passou pelo judiciário. E, mais do que isso, a sociedade como um todo observa o procedimento judicial como parte do debate público mais amplo. Aqui eu remeto à ideia de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, um termo que foi amplamente incorporado ao debate constitucional brasileiro e referido a uma obra tradicional do autor alemão Peter Heberli. A ideia básica é a de que a sociedade como um todo participa desse debate, seja porque o Poder Judiciário não decide isoladamente, seja porque a sociedade naturalmente repercute a decisão nos seus debates, nos seus fóruns informais de debate e nos fóruns oficiais de debate.
Com isso, com essas considerações naturalmente incompletas, porque o tema, por si só, é abrangente e imutável, nós terminamos esse curso sobre separação dos poderes e judicialização, causas e consequências. Espero que vocês tenham, os espectadores tenham aproveitado a oportunidade para refletir sobre a organização dos poderes no Brasil. Ela não é definitiva, ela é uma atividade em construção e, portanto, ela continuará sendo desenvolvida e modificada com o passar do tempo. O arranjo atual, em que o Poder Judiciário exerce um papel destacado, um papel relevante na construção da ordem jurídica, dificilmente será mudado de forma radical. E nem se imagina que seja desejável isso. Mas é normal que, em algum momento, o debate parlamentar volte a ocupar ou a retomar essas questões e volte a debatê-las internamente. Aqui não se deve imaginar que a jurisdição é um remédio geral para todos os males e nem que o debate parlamentar é irrelevante. Pelo contrário, não há democracia, e essa é uma frase do professor Barroso, não há democracia sem um sistema político prestigiado e eficaz, capaz de debater os temas de forma abrangente e eficaz e efetiva. Apesar disso, o Poder Judiciário tem contribuído pontualmente na correção de distorções variadas. E esse papel pontual de correção de distorções realimenta o sistema político como um todo. Não é imaginável, não é razoável imaginar que o Judiciário será ou passará a ser o fórum primordial, o fórum principal do debate público, porque não é da sua natureza. Não é da sua natureza por uma série de razões. A primeira delas, porque esse debate, como nós vimos, é naturalmente constrangido pelas limitações constitucionais. Não é um debate de conveniência em sentido amplo. Em vez disso, é um debate balizado, desde logo, pelas exigências da Constituição e que deve deferência às escolhas razoáveis que os outros poderes, pelos seus agentes eleitos, tenham feito. Portanto, é normal que o fórum principal de debate público fique nessas instâncias livres. Porém, o Judiciário tem, sim, um papel relevante nessa correção pontual de eventuais caminhos indevidos e, mais do que isso, na amplificação do debate, na colocação de questões de princípio no debate público. Espero que vocês tenham aproveitado o curso e agradeço uma vez mais pela atenção. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.